Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo te dê o entendimento da palavra dele. Talvez aí esteja o maior erro da igreja hoje, é que ela não busca o entendimento do Espírito e ela interpreta do jeito que bem entende a palavra de Deus. A religião, há milhares de anos, ela vem interpretando a palavra como melhor lhe agrada. Nós vemos os erros grotescos que a Igreja Católica cometeu e comete, usando a palavra de Deus de maneira equivocada. As igrejas evangélicas também não ficam para trás. Quantas igrejas usam versículos que deveriam ser interpretados da maneira correta, mediante a direção do Espírito Santo, e o pastor, o bispo, interpreta como quer, interpreta como melhor lhe apraz. Entenda, se você faz isso, você está zombando de Deus, e se você dá ouvido a um pastor ou a um bispo que faz isso, você está indo no mesmo caminho dele. A Bíblia é santa, como Deus é santo. Então não interprete ela de qualquer maneira. Não faça dela um instrumento para ganhar dinheiro e tirar do povo o pouco que eles têm. É só você parar para pensar. O pastor ou o bispo, seja ele quem for, antes dele ter o cargo que tem, ele não era ninguém. Ele não comia as melhores comidas, ele não vestia os melhores ternos, ele não tinha os melhores sapatos, ele não tinha os melhores carros, não tinha nada. Começou a usar a palavra de Deus para benefício próprio, e ele passou a conquistar muitas coisas, e alega que foi o Senhor que o deu. Entenda que desde o passado, desde antes de Cristo, havia pastores insaciáveis, pastores que pegavam a lã das ovelhas e tiravam até deixar no couro para satisfazer os seus desejos. Eles vendiam as lãs ao preço que queria, e quando as ovelhas estavam com a lã nascendo de novo, eles iam lá e arrancavam de novo para ter o melhor vinho, para ter a melhor veste, para ter um anel de ouro na mão. É assim que os do passado viviam. Os de hoje é diferente. Então, se o pastor ele passou a servir a Cristo e ele já era rico, nós entendemos que ele serve a Cristo por amor, não por ambição. Mas se ele não tinha nada e passou a ter tudo, mediante o engano que ele passou para as pessoas, não dê ouvido a ele. Você pode falar, mas através dele houve cura, houve libertação, houve mudança de vida. Não foi através dele. O Espírito Santo teve misericórdia de você e das pessoas que tiveram fé e atendeu elas. Porque Jesus disse que naqueles dias muitos dirão: em teu nome profetizamos, em teu nome curamos, expulsamos demônios, em teu nome falamos em novas línguas. Entenda, o falso profeta, aquele que usa a palavra de Deus para benefício próprio, ele pode fazer tudo isso. E Cristo disse: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Mesmo em pecado, mesmo em uma vida toda errada, é possível ele curar, libertar, profetizar e ainda falar em línguas. Mas para Cristo esse ser não existe. O pastor que é o pastor segundo o coração de Deus é como Paulo, que teve antes de Cristo uma vida de regalias, uma vida de conhecimento, uma vida de luxo, mas depois que se converteu, ele abriu mão de tudo isso para agradar a Cristo e viver para Ele. Viveu mais preso do que solto. Imagine a comida de um preso. Imagine os açoites que ele levava constantemente por causa da palavra de salvação que ele pregava.
Então comece a pesar os pastores atuais para a vida que os apóstolos levavam. Nenhum deles viveu em regalias, antes agradou ao Senhor e viveu como o Senhor, que não tinha nem aonde reclinar sua cabeça, como ele disse a um daqueles que veio a ele e disse: Senhor, deixe-me que o siga. E o Senhor disse: o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Só para você entender bem que isso que estou falando sobre pastores aproveitadores não é uma coisa de hoje. Aqui em Isaías 56, versículo 11 diz o seguinte: são cães devoradores, insaciáveis, são pastores sem compreensão nem entendimento, todos apenas seguem seu próprio caminho natural, cada um busca com avidez vantagens apenas para si. E se você acha que isso só foi antes de Cristo, o apóstolo Pedro diz o seguinte: também, movidos pela ganância e com palavras fingidas, eles farão de vós negócio. Entenda, isso existiu antes de Cristo, depois de Cristo, e existe também nos dias atuais. Eles usam palavras bonitas e fingidas para tirar proveito de você, para tirar proveito da sua fé. E você pode falar, mas no passado Deus só atendia as pessoas que davam uma oferta de sacrifício. Deus só atendia as pessoas que levavam oferta até o altar, que levava carneiro, que levava boi, que levava ovelha, que levava um pássaro. Entenda, as práticas judaicas, elas de fato existiam, mas depois de Cristo, todas essas práticas foram abolidas, porque em Cristo, tudo se fez novo. E em Cristo, você só faz algo segundo o que a palavra diz, com amor, não com tristeza, não por pressão. Porque você ama, você oferta. Porque você ama, você tira o dízimo, que não é obrigado. Não, a Bíblia no Novo Testamento não relata o dízimo como obrigação, apesar que só fala do dízimo quando Cristo fala dos fariseus. Então, não seja levado por falsos pastores, e esses falsos têm levado milhares a se afastar. Eu conheço várias pessoas que se afastou do Evangelho, que se afastou das instituições religiosas e não consegue voltar, porque os que estão lá, os pastores que estão lá, não são todos, mas a maioria, só pensa em dinheiro, só pensa em si, só pensa em reconhecimento. E você, se você pensar um pouco, você vai ver que o que está escrito é verdade. Só pensa em si, tudo que faz não é para a glória de Deus, é para a glória da instituição. Se dá um prato de comida, se dá uma cesta básica, não fica, como Cristo disse, não fica no oculto, não. Tem que mostrar para todo mundo que está trabalhando e que está cuidando dos sofridos. O que a tua mão direita faz, a tua mão esquerda, ela não deve saber. Faça aquilo, ou faça o que você tiver de fazer para agradar a Cristo e não aos homens. Siga a palavra dele e a obedeça mediante a direção do Espírito Santo. E não tenha medo de desagradar a pastor ou a quem quer que seja. Apenas agrade ao Senhor e Ele vai te guiar rumo à salvação da tua alma. Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo salve a tua alma e de toda a tua família.